Olá, tudo bem? Eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Muitas pessoas me conhecem como terapeuta, mas também como diretora de cena. E hoje eu estou fazendo essa live que algumas pessoas já sabem, mas eu estou começando um grupo de vivências terapêuticas. E como vai ser esse grupo? Vai ser um grupo online. E por que eu decidi fazer isso? Infelizmente, a gente não pode estar em grupo nesse momento, tem que aguardar um pouquinho mais. E muitas pessoas se sentem sozinhas, sentem que precisam dessa conexão com as outras pessoas. E o trabalho em grupo, ele tem um poder muito grande. O trabalho em grupo, o trabalho terapêutico em grupo, ele tem um poder de funcionar com uma rapidez muito maior do que quando você trabalha sozinho. Não que o trabalho individual não funcione, cada caso é um caso. Mas quando você tem a oportunidade de trabalhar em grupo, às vezes aquela questão que o outro traz é a sua questão. Às vezes a resposta que é dada para outro do seu grupo é a resposta que você precisa ouvir. E aí a gente chama que num grupo forma uma egrégora. O que é uma egrégora? São pessoas que estão ali formando uma corrente de energia, uma corrente de cura, uma corrente de bem-estar. E é isso que eu estou propondo para vocês. Então, venham conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu já tenho um canal no YouTube faz um tempo e eu falo muito do meu trabalho terapêutico lá, né? Se você procurar lá no YouTube, nas playlists, vai ter uma playlist só chamada Terapia e Arte, que é o nome do meu site também. Se você não conhece, vá lá conhecer. terapiaarte.arte.br. Oi, Su, tudo bem? Fiz uma live surpresa hoje. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Essa live, Su, para você e para quem for ver depois, a ideia dela é contar um pouquinho desse grupo terapêutico, de vivências terapêuticas que eu vou fazer. E por que eu vou fazer isso? Muita gente está sentindo um aperto no peito de ficar sozinho ou ficar fechado em casa. Então eu decidi abrir esse espaço, né, para que eu possa conversar com as pessoas e trazer técnicas que em grupo tem uma força muito maior do que quando a gente faz individual. Gente, eu tô em casa e aí vai passar o carro do ovo, o cachorro vai latir e vamos seguir o bonde, tá? Mas uma das primeiras técnicas que eu quero fazer é a técnica do perdão. Por que técnica do perdão? Porque para a gente começar qualquer trabalho terapêutico, a gente precisa primeiro focar em perdoar. Perdoar quem? Em primeiro lugar, a gente mesmo. Muitas vezes a gente não se perdoa por coisas que a gente fez, por dores, por situações delicadas. Então eu estou propondo que a primeira técnica, o primeiro passo é a gente trabalhar o perdão. Se tem aquela pessoa que te incomoda, que você não sabe o que fazer em relação a ela, mesmo que você não tenha um motivo exato, perdoe. Trabalhe a técnica do perdão com ela. Isso é uma das vivências que eu vou fazer com vocês. Quem entra lá, participar do grupo. Então, esse trabalho com o perdão sempre traz leveza para a vida. Às vezes a gente tem um aperto no peito. Leone, seja bem-vinda também. Essa é a live surpresa. Às vezes a gente tem um aperto no peito e não sabe por que a gente sente aquele aperto, aquele desconforto. Muitas vezes é o perdão que a gente não dá. E eu brinco que às vezes a gente acha que perdão é amnésia, né? Ah, eu esqueci já o que fizeram para mim. Perdão não é amnésia. Perdoar tem que ser consciente. Eu sei que eu quero perdoar. E muitas vezes existe uma gama de pessoas que a gente precisa perdoar, mas como eu já falei, muitas vezes é a gente mesmo. Precisamos olhar para dentro e precisamos nos perdoar. E isso eu falo que é que nem quando a gente toma banho, né? A gente toma banho todo dia, pelo menos deveria, né? Perdoar também pode ser todo dia, um pouquinho, como se fosse uma dose homeopática. Todo dia a gente se perdoa um pouquinho. Se perdoa porque não tomou tal atitude, se perdoa às vezes por uma atitude que a gente tomou e que não foi legal, que magoou alguém, ou magoou a gente mesmo, porque a maioria das vezes as mágoas é a gente mesmo que cria. Não é porque a gente quer, mas dá para reverter. Então eu digo, se você tem aquela dor no
peito, aquela dor, aquele incômodo, busque o perdão como um primeiro passo para qualquer outra técnica que vai vir depois, para qualquer outro trabalho que você vai fazer na sequência. Eu acho que o perdão é o primeiro passo, porque com o perdão você limpa contratos, você limpa histórias que você mesmo criou. Então pense nessa ideia de primeiro perdoar. Então você pode fazer uma lista aí de que você precisa perdoar, pessoas, trabalhos. Às vezes tem trabalhos que a gente passa alguns anos da nossa vida e às vezes tem tanta dor envolvida com aquele trabalho, tanta mágoa, tanta raiva às vezes, porque quem nunca sentiu raiva do chefe? E às vezes não é nem dele necessariamente, mas é daquela situação, daquela circunstância. Então eu sugiro, busque perdoar, busque trabalhar essa ideia do perdão, que sempre vai te ajudar a dar o próximo passo. Bom, essa é uma das vivências que eu vou fazer no grupo de terapias, de vivências terapêuticas, que vai começar agora em agosto. Mas tem outras técnicas. E a outra, que eu acho também super importante, que depois que você perdoa, você precisa começar a agradecer, que é a gratidão. E tem outros nomes para isso, mas eu gosto dessa ideia de gratidão. Gratidão ao quê? Gratidão ao dia, gratidão à comida, gratidão à casa, gratidão à cama, ao travesseiro. Coisas pequenas a gente precisa começar a aprender a agradecer. Quando a gente agradece a coisas pequenas, a gente começa a ter força e entendimento para agradecer as grandes coisas. Você acordou hoje? Então você já tem o que agradecer. Mesmo que às vezes você não esteja naquele melhor dia, e tem dias que são difíceis mesmo, sempre tem o que agradecer. A comida, tem agradecer a água que você tem para tomar. Então é um outro processo também de cura. Quando a gente começa a agradecer, a cura começa a acontecer. Então, como eu falei, primeiro passo, perdão. Segundo, gratidão. E as coisas começam a se transformar, sabe? Então eu sugiro que você busque, aos poucos, implementar a gratidão na sua vida. Ela tem uma força, assim, que eu acho que é fantástica. Então, vá aos pouquinhos buscando agradecer. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, tem lá no meu canal no YouTube. É só me buscar lá por Célia Ribeiro Alves ou Célia Ribeiro, você acha lá no YouTube meu canal. Lá você vai na playlist Terapia e Arte, lá falo sobre todos esses assuntos. Há muito tempo que eu gravo. Oi, Bia, seja bem-vinda. O Eliseu também entrou, sejam todos bem-vindos. Essa é uma live surpresa, que eu não avisei, mas eu resolvi fazer para contar desse trabalho das vivências terapêuticas em grupo, online. Então vai ser em grupo, porque eu já expliquei, em grupo sempre as coisas funcionam melhor, mas vai ser online, porque nesse momento a gente necessita do distanciamento, né? Gente, como eu falei, né? Tem carro do ovo passando, tem cachorro latindo, mas vamos lá, vamos encarar tudo isso. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse grupo de vivências, podem fazer, que eu vou ter a maior prazer em responder. Mas outra vivência também que eu vou trazer nesse grupo é a vivência do amor. Às vezes a gente pensa no amor só como um amor de homem e mulher, ou um amor sexual, né? Enfim. E o amor é muito mais que isso. Às vezes a gente tem um amor pro nosso bichinho de estimação, que a gente nem sabe explicar o tamanho desse amor, né, gente? Então, é esse amor às vezes também. Claro que o amor de casal é bom. Ah, que bom que o áudio tá bom. Fico feliz. Qualquer problema, avisa aí que eu vou melhorando, tá bom, gente? Obrigada, Su. O amor, ele é algo que é além desse amor físico só. Claro que o amor físico é importante. E é uma das formas de a gente aprender sobre o amor. Mas existem muitas camadas de amor, né? Tem o amor que a gente tem pelos pais, tem o amor que a gente sente dentro da gente, que às vezes não tem nem explicação. Tem dia que a gente não acorda com uma sensação assim bonita. Às vezes após uma meditação, isso acontece também. E a gente às vezes tem medo do amor. Fica com medo da sensação, que parece que é uma sensação que é maior que a gente, e é mesmo. O amor, existem pesquisas, né, que falam que quando a gente está tomado pelo amor, a gente emana
uma energia. E é isso mesmo. Tem muitas pesquisas hoje que falam sobre esse tema e eu acho muito interessante, porque todo mundo já sentiu isso. Mas não é uma coisa palpável, é uma coisa do sentimento. Então é interessante a gente poder trabalhar para que a gente sinta amor e saiba receber amor. Porque às vezes a gente até sabe dar amor, mas agora, a hora que alguém chega perto da gente para nos dar amor, a gente se retrai, tem medo daquele sentimento. Por quê? Porque não é um sentimento controlável. E tem gente que tem muito medo daquilo que não pode controlar, não é? Então, a gente precisa aprender a dar e receber amor. Quando a gente abre esse caminho de o amor vai e o amor volta, a gente consegue transformar a nossa vida também. Fica tudo muito mais simples, a vida fica fácil. Claro que não é de uma hora para outra, mas a gente pode treinar isso. Se a gente treina, às vezes, tantas coisas que não são legais, né? Por que a gente não pode treinar o exercício do amor? E sim, dá para exercitar amor, gente. E eu convido vocês a buscarem exercitar o amor, que vocês vão ver como a vida de vocês vai se transformar. Isso mesmo, Bia, preciso aprender a receber amor. Às vezes é fácil até dar amor, mas receber às vezes é tão difícil, a gente se blinda de receber o amor, então a gente precisa exercitar. E tem várias técnicas para isso. No grupo de vivências terapêuticas eu também vou falar sobre esse assunto. Tem mais um assunto que eu quero falar, que é um assunto um pouco mais delicado, mas é o assunto chamado contratos. O que é contrato? Pode ser aquele contrato que você assinou no papel, mas tem contratos que estão além disso, né? Um casamento é um contrato positivo, quando as duas pessoas querem, mas às vezes esse casamento acaba e esse contrato fica, e às vezes esse contrato de casamento causa muita dor. E aí eu não vou entrar no mérito da questão sobre se tem que separar, se não tem que separar, porque isso é uma questão íntima. Mas o contrato a gente tem que pensar. Às vezes, duas pessoas estão namorando e fazem juras eternas de amor, isso é um contrato. E às vezes, quando acaba esse amor, acaba esse momento e cada um decide seguir seu caminho, esse contrato fica e causa muita dor. Então a gente precisa trabalhar e encerrar alguns contratos que você não quer mais. Eu preciso encerrar todos os contratos? Não preciso. Num olhar mais espiritualista, se fala que até a nossa vida aqui na Terra é um contrato. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas se a gente for pensar com cuidado, talvez seja, talvez a gente tenha combinado com alguém que viria para cá. E esse contrato, então por isso que a gente não pode acabar com todos os contratos, né? Porque a gente não quer acabar com a vida. Mas a gente pode ressignificar alguns contratos. Às vezes você está num casamento de muitos anos e esse contrato que você fez não está funcionando bem. Não quer dizer que você precisa romper o contrato, mas às vezes você precisa ressignificar. Tem gente que depois de anos de casado refaz os votos. Isso é uma forma de ressignificar o contrato. Por quê? Logo que você casa, às vezes você não conhece tão bem a pessoa assim. Passou os anos de namoro ou de casamento, você passa a conhecer mais. Quando você conhece mais a pessoa, você pode refazer o contrato, conhecendo a pessoa verdadeiramente. Isso é muito bonito. E não precisa ser num cartório fazendo um casamento com todas as pompas e circunstâncias. Não. Às vezes é você com a pessoa. Conversa e vai ressignificando o contrato, né? Então, é outro assunto também que eu vou fazer uma vivência sobre esse contrato, tá? Todas essas vivências que eu vou fazer em grupo são trabalhos que eu também faço no atendimento terapêutico individual. Tem gente que tem dificuldade de trabalhar em grupo, tem vergonha, às vezes se sente invadido, tem dificuldade. Eu acho que as duas formas são boas. Você precisa se adaptar. Porque às vezes quando a gente tem coragem de colocar uma coisa para o grupo, e claro que todo grupo precisa ter uma responsabilidade de saber que eu vou ouvir e vou falar, né? Se você participa de um grupo e só ouve, não funciona tão bem. Quando você só fala, também não funciona tão bem. A gente precisa trabalhar em grupo, saber a hora de falar e a hora de ouvir. Quando a gente consegue fazer essa troca, saber a hora de falar e a hora de ouvir, a gente vai criando a egrégora que eu falei um pouco antes, mas a gente vai criando a confiança. E saber que quando você está num grupo e nesse grupo é falado alguma coisa, aquilo tem que ficar no próprio grupo.
Não pode sair. Você não pode sair falando da vida dos outros. Na verdade, a gente nunca deveria falar da vida dos outros. Às vezes a gente faz, né? Mas a gente não deveria. A gente deveria ter atenção somente à nossa própria vida. A gente só vai pôr atenção na vida do outro quando a gente vai ajudar o outro, trocar com o outro. Mas aí precisa ser uma combinação entre as duas partes. Porque às vezes a gente também no intuito de ajudar muito o outro, a gente se atropela e acaba machucando o outro. Então a gente precisa ter essa clareza que o grupo precisa desse respeito, essa cumplicidade de saber que a gente pode dar, mas que a gente pode pedir, né? A gente pode falar e a gente pode ouvir. Então tem que ter essa troca. Essa troca é muito importante. No teatro terapêutico, Bia, sim, a gente faz isso também. Meu trabalho lá com a Leia, no Teatro Barracão em Cena, que é um trabalho lindo. Só que lá o trabalho é focado mais no teatro, né? O resultado dele vai sair uma peça de teatro. Aqui o resultado é mais interno. Claro que as duas formas são boas e cada um vai escolher a que acha melhor, né? Nesse momento a gente está sem o grupo, né? Mas em breve a gente vai retomar o teatro terapêutico, tudo funcionando bem, a gente está voltando logo, logo. Mas enquanto isso eu vou fazer esse grupo que é só terapêutico, né? É vivências, na verdade é um grupo de vivências terapêuticas, né? E o grupo do teatro terapêutico, a gente busca essa exteriorização, então lida muito com pessoas tímidas, pessoas que precisam se comunicar, e que é um trabalho lindo, que a Leia, que é a nossa coordenadora desse trabalho, desse projeto teatro terapêutico, que é feito lá no Teatro Barracão em Cena, que a Mavelyn e o Juscelino, com muita delicadeza, tiveram o cuidado de puxar esse trabalho para o Teatro Barracão em Cena. Então, eu sou muito grata por esse trabalho. Esse trabalho agora que eu estou oferecendo, que é de vivências terapêuticas, em grupo, ele busca esse olhar mais interno. Então, a gente vai estar em grupo, mas a gente vai olhar para dentro, cada um trabalhando as suas questões. Mas o poder do grupo, seja no teatro terapêutico, seja nas vivências terapêuticas, é o mesmo. Quando a gente faz um trabalho que é terapêutico em grupo, a tendência é que a gente dê um salto de entendimento, de consciência, muito mais rápido do que quando a gente fica sozinho fazendo. Mas como eu falei, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Outras coisas que eu vou comentar também é a gente trabalhar questões da nossa mitologia pessoal. É uma vivência sobre mitologia pessoal. Vai ter muitas outras coisas, tá, gente? Mas agora eu tô falando dos principais. O que é mitologia pessoal? Saber de onde eu vim, meus ancestrais, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô e assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente não é um ser estanque, sozinho no mundo. A gente pode até estar sozinho nesse momento, mas isso não quer dizer que a gente não veio de algum lugar, né? E mesmo que você não tenha filhos, você está trazendo informações. E está colocando essas informações que você traz no mundo. Então é muito interessante a gente conhecer e acolher a nossa mitologia pessoal. Não para trazer culpas ou medos e contratos, como eu já falei, mas para, de repente, fechar contratos do passado que não fazem mais sentido. Se a gente for pensar há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, a forma de levar a vida, as famílias, eram diferentes. Existia uma necessidade das famílias ficarem mais juntas, porque elas dependiam para lidar muitos com a terra, né? Com questões assim. E aí, os contratos familiares aconteciam. Mas o que, de repente, pessoas de 100 anos atrás pensavam como estar junto, hoje não cabe no nosso mundo. Que a gente acaba tendo que sair da nossa cidade para estudar, que a gente acaba fazendo outras coisas. Então, às vezes, a gente precisa agradecer aos nossos ancestrais, volta lá o tema da gratidão, perdoar os nossos ancestrais, às vezes por questões que a gente não concorda, mas com amorosidade. Assim, a gente deixa eles, né, tranquilos, a gente fecha essa ideia com eles, mas a gente pode seguir a nossa vida em frente, sem ficar preso ao passado. Porque muita gente, mas naquele tempo de antigamente que era bom, hoje não é bom. Isso não existe. A gente tem que viver o hoje. O que a gente tem para viver? É o agora, não é o ontem, também não é o amanhã. A gente precisa equalizar para viver o que tem hoje. Às vezes a gente pode lembrar do passado
com carinho, com respeito. E é isso que a mitologia pessoal vem trazer, mas sem apegos. Ah, não, eu tenho que fazer assim porque minha família sempre fez assim. Não existe isso. A gente precisa saber o nosso lugar no mundo. E quanto mais vai passando o tempo, a gente tem chance de aprender mais, de chegar a conhecimentos que antes a gente não teria como. Então é importante a gente ter esse olhar de qual é o meu lugar no mundo hoje e fazer o meu melhor. Sem dúvida, agradecendo quem esteve lá atrás. Sem eles você não existiria. Então, isso que a mitologia pessoal, a vivência da mitologia pessoal propõe, tá? Eu quero falar uma outra coisa que vira e mexe me falam, é sobre magia. O que é magia? Então, existem muitos entendimentos, né? Alguns meio equivocados, outros que eu acredito que tem mais... que são mais reais. E também vamos trabalhar com essa ideia. Às vezes, magia é você desejar alguma coisa para o outro. Às vezes, na hora da raiva, a gente pega e deseja o mal para o outro, pensa um monte de bobagem, ou fala um monte de coisas que não são legais, desejando coisas terríveis. Isso é magia. Por quê? O fato de você falar, né, e mandar, você está mandando coisas ruins. Às vezes as pessoas pensam que a magia é só algumas pessoas que fazem um tipo de trabalho XYZ, que deixam na esquina. Não, gente. Magia é muito mais. Magia é você pensar mal do outro, isso já é magia. Você falar do outro, isso já é magia. Por isso que eu falo, a gente tem que cuidar da nossa vida. Focar na gente, não ficar falando muito do outro. É difícil? É difícil. Por isso que é um exercício constante. Buscar cuidar da gente, não falar dos outros. Eliseu, muito obrigada pela sua presença. Amor a todos, sem dúvida. Bom dia para você, bom trabalho, enfim, tá? Eu pretendo fazer as lives relacionadas ao grupo de vivência sempre pela manhã. Às vezes eu tenho muito barulho aqui, aí eu evito fazer, mas as vivências sempre vou falar pela manhã. Então, quem quiser, tá super convidado. Eu vou falar de vários temas, se vocês quiserem algum tema específico, tá? Eu vou trazer para vocês. Então, essa ideia de magia é muito mais ampla do que a gente imagina, tá? Cuidado, porque às vezes você fica... Às vezes uma pessoa desencarna, né? Vai para outro plano. A gente fica falando dessa pessoa sem parar, assim, com o intuito de ai, não queria que fosse, não, volta, eu não vivo sem você. Isso é magia. E dificulta a caminhada dessa pessoa fora desse plano. Então a gente tem que tomar cuidado, né? De saber que a palavra que a gente usa tem muito poder. E quando a gente usa palavras mais amorosas, tende a ser melhor. Mas cuidado, que esse amor não pode ser um amor apegado. Cuidado, porque amor pode às vezes se confundir com apego. Quando eu acho que o outro me pertence, que ele tem que fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, talvez isso não seja amor. Talvez tenha amor aí, mas tenha muito apego. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o apego faz a magia, que às vezes as pessoas acham que é uma coisa mirabolante, que precisa de um caldeirão, não é nada disso, tá? E com muito respeito a todas as tradições das bruxas, as tradições, né, de matriz africana, a gente tem que ter respeito, porque cada um tá na sua própria caminhada. Então, em vez de a gente ficar olhando para o outro, criticando, apontando, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e achar aquilo que se encaixa com a gente. Porque não tem uma única forma, né? Só que eu acredito que olhando para dentro, com amorosidade, a gente consegue respostas e caminhos muito mais positivos e que geram bem a todos os seres. Acho que essa ideia eu gosto muito. O que eu estou fazendo que vai gerar bem a todos os seres? Eu não vou poder ajudar todos os seres, mas quando eu cuido de mim, foco minha atenção, principalmente no coração, que é o chakra mais importante que tem, com amorosidade, a gente vai conseguir sim levar isso para outras pessoas. Bia, isso é um processo positivo, tá? De tentar não ficar falando dos outros. Sobretudo se for negativo, tá? Se você tá recordando, ai, que legal aquela pessoa, que saudade eu tô dela, bacana. Isso não pode ser muito tempo, tá?
porque senão você prende a pessoa, a energia da pessoa com você e pode fazer mal para ela. Mas recordar rapidamente, bacana. Mas não aquela coisa, eu quero que ela esteja aqui comigo agora. Porque aí você vai criando uma coisa que não é positiva para você. Então a gente tem que focar na gente mesmo. Quando falar dos outros com amorosidade, tá? E a gente consegue bons resultados, tá bom? Porque às vezes nesse processo a gente puxa o pior do outro. A gente puxa raiva, a gente puxa medo, a gente puxa coisas que não são boas. Então a gente precisa primeiro trabalhar na gente. E se a gente tem raiva de alguém, e às vezes acontece, trabalha lá com a ideia do perdão, que eu falei no começo. Vou perdoar a pessoa e aí eu vou caminhando e tendo uma conexão positiva. E se a gente estiver preocupada com a pessoa? Tudo bem, manda uma boa energia para ela, uma oração, canta uma música pensando nela. Tem várias formas da gente fazer uma conexão positiva. O problema é só não puxar o problema dela para você, porque você não pode resolver o problema do outro. Cada um precisa buscar resolver seus próprios problemas. Quando quer mandar, às vezes sim, tem uma situação que a pessoa está doente ou precisando de uma ajuda, de um carinho, você pega e manda. Amor, uma oração bonita, um texto bonito. Às vezes a gente lê um texto bonito e lembra de alguém, não é mesmo? Pensa e manda para ela essa energia. Isso pode. Você não pode querer prender a pessoa com você. Quando a gente quer prender a pessoa com a gente faz mal pra gente e pra pessoa, tá? Toda ideia de prender o outro, a gente tá atrapalhando o outro. Então tudo tem que ser para dentro. Tem uma outra vivência que eu vou fazer também nesse grupo de vivências, que é a vivência do pote de ouro. Muita gente conhece, quem é meu paciente conhece, mas que é um trabalho que é feito com as cores. Uma das minhas técnicas é a cromoterapia, e eu acho que o trabalho com as cores, ele ajuda muito a gente. Hoje eu tô de vermelho, né? E a alegria, é força, é ânimo, trabalha as questões básicas, né? E a cromoterapia, ela é muito importante na vida da gente. A gente às vezes não se liga tanto e tem gente que fica muito tempo usando só a mesma cor, Não, tem que variar as cores. É importante a gente lidar com as cores de maneira ampla. E não é só a questão da roupa, tá? Tem outras formas, pode ver aqui atrás tem cores, né? Tem quadros coloridos, mas cada um do seu jeito, cada um vai usar a cor do jeito que sentir melhor. O problema é só você ficar só usando uma cor, uma mesma cor, porque você satura da cor. E aí, quando você satura, você fica com o pior dela. Então, a gente precisa pensar sempre em trocando. Vocês nunca prestaram atenção que tem fases que a gente usa mais azul, fases do verde, fases do preto, fases do vermelho. O problema é que tem gente que entra na fase do preto e fica lá, tá? Preto é uma cor ótima, não tem nada errado preto. Às vezes as pessoas falam como se fosse uma coisa negativa. O problema é ficar só nessa cor. Tem que tentar. Se você usa a cor preta na roupa e gosta muito, que só quer usar, tenta em outras coisas usar cor, tá? Então tenta de vez em quando pintar alguma coisa colorida, porque daí você já está em contato. As paredes da sua casa, ter cores, porque aí você tem... Porque várias formas que a gente entra em contato com a cor, né? A gente entra em contato com a cor pela luz, né? Pelo sol. Se você usa só preto, toma sol, vai lá. Tomar sol todo mundo precisa, né? Só rosa também é problemático. Qualquer cor que você fique só na cor é problemático. O rosa é uma cor maravilhosa, todo mundo devia usar, inclusive os homens deviam usar o rosa. Existe um preconceito, né? Rosa não é pra... Não, essa é bobagem. O rosa os homens deviam usar, porque ele trabalha essa amorosidade que muitos homens se fecham um pouco para essa amorosidade, né? Ficam muito, eles seguram, né? Não querem pôr para fora a amorosidade e todos têm que pôr para fora. As mulheres têm mais facilidade, mas usam todas. E o excesso de rosa, ele infantiliza muito. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o rosa é legal, mas não pode ter excesso. Usa de vez em quando, bacana, não tem nada de errado. Pode combinar com outras cores, né? Mas tem que mesclar. Todas as cores tem que fazer isso, tem que trabalhar com várias cores. Se você usa na roupa, tem que tentar usar outros objetos da cor rosa, pintar com outras cores,
né? Não ficar só na cor rosa, tem que ir trocando, tá? E aí a vivência do pote de ouro, ele traz isso, traz uma vivência com as cores. Claro, não são todas as cores, mas as 7 principais cores eu trabalho, e isso traz um bem-estar, traz um equilíbrio, porque as cores são energia, né? Frequência de onda. Então essa frequência, ela trabalha dentro da gente. E então a gente precisa trabalhar e pensar nisso, pensar, vou trocar um pouco a cor, vou pôr um quadro colorido então na parede, vou pintar alguma coisa com várias cores, né? Outra ideia que a gente usa também, que eu gosto de fazer terapias e vivências nisso, é com as mandalas. O que as mandalas fazem? Você pintando mandalas, você trabalha não só a sua organização interna, mas também pode trabalhar as cores. E é muito positivo os efeitos que as mandalas causam, tá? Então, sugiro vocês também, querem conhecer um pouquinho mais das mandalas e as cores. Você consegue trabalhar essas duas ideias, né? Por que a mandala? A mandala é sempre um círculo, porque ela trabalha essa ideia de todo, porque o círculo está muito presente na natureza, né? Então, esse círculo ele é externo, mas ele também é interno. Então, quando a gente fecha ciclos, essa ideia da mandala, o ciclo inteiro, né? Somos arredondados, né? Trabalhamos com ciclos, o planeta é redondo, quer dizer, as frutas, né? As frutas têm sempre uma forma arredondada. Então, essa ideia do redondo, ele tem um entendimento interno muito positivo. Então, eu recomendo vocês a conhecerem as mandalas. É uma das vivências que eu vou ter aqui no grupo de vivências, tá? Outra ideia também que eu vou trazer... Oi, Andréia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Outra ideia também que eu vou trazer é a ideia da mente criadora. Por que mente criadora? Tudo que a gente vai fazer, vai criar, a gente primeiro tem na mente, depois que a gente põe em prática. Então, tudo que a gente vai fazer, primeiro está na nossa mente. Depois, a gente coloca no papel, faz, realiza, né? Então, eu vou trazer esse entendimento e essa vivência da gente criar coisas. Mas isso é uma coisa que vocês já podem fazer, de se imaginar numa situação. Claro, gente, sempre entendendo todos os elementos que eu falei antes. Do perdão, da gratidão, do não querer prender o outro. Então, tudo que você for imaginar, para você, para sua vida, tem que estar só você. Se você tiver filhos pequenos, os filhos podem estar juntos, porque é evidente, né? Os filhos sempre fazem parte da nossa vida. Mas pequenos, tá? Depois que eles crescem e são autônomos, aí já não pode também. Porque a gente tem que pensar sempre na liberdade do outro, né? A gente não pode nunca querer que o outro pense aquilo que a gente pensa. A gente precisa ter respeito pelo outro. E quando a gente quer definir o que o outro tem que pensar, é porque a gente perdeu o respeito. Os filhos pequenos não, a gente está criando, então é diferente. Mas então, quando você for pensar em uma ideia, uma coisa para você, imagine você na cena, não ponha mais ninguém, tá? E se é uma coisa que envolve muitas pessoas, pense em pessoas sem rosto, porque aí você não determina a vida de ninguém. Daí você cria a imagem daquilo que você deseja e mentaliza isso reiteradas vezes, né? Então isso é bem interessante, a física quântica estuda isso profundamente, tem muitas pessoas trabalhando essa ideia, mas o pulo do gato na mente criadora é que a mente cria a imagem, mas a gente tem que sentir com o coração. Se você não estiver conectado, sua mente, o seu coração, as coisas não se criam, né? Então, tem que pôr toda a energia do seu coração, porque quem tem energia é o coração. A energia do coração é uma energia que, se for medida, né, se ela tivesse uma cor, ela enche uma sala, ela enche um quarteirão. A energia do coração ela vai muito longe, né? Dizem que as pessoas mais iluminadas têm uma energia que, se fosse medida, ela poderia chegar a quilômetros, né? Então, mas é uma energia que pode ser trabalhada, né? Quando a gente fica com muita dor no peito, muita tristeza, muita raiva, muita mágoa, muita preocupação, a gente diminui a nossa energia. É como se nossa energia ficasse bem pequenininha, não funcionando nem para o próprio coração, né? Então a gente precisa pensar em expandir essa energia.
Oi, Helena. Tudo bom, Helena? Como que você tá? Seja bem-vinda. Nossa, quanta gente linda aqui. Então, eu tô falando hoje sobre o grupo de vivências que vai começar em agosto. São todos muito bem-vindos pro grupo. O legal desse grupo é que você pode participar todos os meses ou você pode escolher as vivências que você quer fazer. De repente, você não quer fazer a vivência das cores, né, do pote de ouro, mas você quer fazer a vivência do perdão. Aí você escolhe. Então é só entrar lá no site terapiaarte.arte.br e ver que dia, né? Porque vai ser, como eu vou atender 2 vezes por semana, nas terças e nos sábados, você escolhe a semana tal, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, a primeira semana, que vai ser a semana do 4 de agosto. A semana de 4 de agosto, tanto na terça quanto no sábado, eu vou fazer a vivência do perdão. Então, se você quer fazer essa vivência, você entra lá no site, adquire essa vivência, entra em contato comigo, tem os dados todos lá no site, e aí você faz. Não quero fazer as outras, não precisa. Quer participar de todas as vivências? Aí você faz por mês, e aí por mês tem um descontinho, bem legal. A Bia perguntou como que a gente faz para expandir a energia. Todos esses trabalhos que eu estou propondo aqui nas vivências expandem energia. Por quê? Você primeiro perdoa, depois agradece, depois ama. Então é uma sequência de coisas que você limpa, aquilo que não precisa mais, e vai expandindo a sua energia cada vez mais. Mas a expansão energética, ela é feita através do amor, através do coração. O coração mesmo, órgão, né? Mas através do chakra que a gente tem no coração, que é um vórtice de energia. Chakra é nada mais que isso. E o chakra mais importante que a gente tem é o chakra do coração, onde a gente expande a nossa energia. Então, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, preciso tomar uma decisão, preciso decidir isso ou aquilo. Não é aqui que você vai resolver. Quando a gente fica só aqui no cérebro, a gente tem dor de cabeça, não tem? Então a gente vai pro coração. O coração tem a resposta. Aí você vai trabalhando essa energia. É um trabalho íntimo, tá? Eu posso ajudar, posso dar dicas, posso dar técnicas, mas o trabalho é dentro. E aí você vai conversando dia a dia com o seu coração. E você vai expandindo a sua energia. Mas para isso a gente precisa trabalhar todas as coisas que eu já falei, né? Evitar falar mal do outro, evitar puxar o outro para você energeticamente, né? Deixando cada um livre para escolher o seu caminho, né? Quando mandar para o outro, mandar amor para o outro, né? Não mandar crítica. Claro que é difícil. Tem dia que a gente tá afiado na crítica. Tentar mandar amor. Aquele que eu não entendo, eu mando amor. Aquele que eu entendo, eu também mando amor. Então é isso, é esse o trabalho que a gente deve fazer, tá? Vai aos poucos. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, então anota aí, Bia, e quem quiser, que são coisas bem fáceis que a gente pode fazer no dia a dia, pode fazer todo dia. E a gente sente como a nossa energia aumenta. Então é assim. Primeiro, você fica sentadinho, com os pés no chão. Pode até estar na cama, sentado na cama, com as pernas esticadas, mas de uma forma que você não esteja travado, tá? Não vai cruzar as pernas, como os yogis fazem, não. É para ficar de uma maneira confortável. De preferência, não esteja com nenhuma roupa que te aperta, tá? E não faça isso depois de comer muito. Dá um tempo lá, umas 2 horas depois que comeu, para fazer, tá? Que é uma ideia de meditação. Isso eu aprendi com a Vera Marfesa, que é uma terapeuta que tem um trabalho interessante. Pesquisem lá. Porque eu não sei tudo, né? Eu tenho que estudar sempre. Então, eu aprendo com quem sabe. E é assim que funciona. Então, primeira coisa, você vai respirar, puxa o ar e solta. Pode soltar pelo nariz ou pela boca, como você achar melhor. Mas você vai contar 10 vezes. E a cada respiração, você vai deixando o corpo mais solto. Mesmo que você esteja numa postura confortável, a gente sempre trava um lado, né? Trava o ombro, trava aqui. Às vezes tá tenso o estômago, tá tenso as costas, o pescoço. Então você vai fazendo. E o seu foco, a sua atenção é só na respiração, tá? Não preste atenção mais em nada. Pode, como aqui do lado de casa, passar o carro do ovo, pode o cachorro latir, pode passar a moto, não importa. Respiração só.
Só isso que você vai focar. Faça em torno de 10 a 15 vezes, tá? Essa respiração. Você vai ver como você já vai acalmar, assim, vai dar por dentro, assim, vai dar um alívio imediato, né? Não é remédio, mas dá alívio imediato. Muito bem. Fez isso, aí você vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Você vai continuar fazendo a mesma respiração, só que quando você inspirar, você vai pensar em coisas positivas. Por exemplo, a Bia queria expandir a energia. É uma boa coisa. Então, quando eu inspirar, eu vou pensar, expandir a energia, tá? E quando eu expirar, eu vou jogar fora uma coisa que eu não quero mais. Por exemplo, vamos pensar assim, expandir a energia, tchau, ansiedade. Expandir a energia, tchau, ansiedade. Ou vamos pensar, por exemplo, alegria, raiva. Alegria, raiva. Ou alguma coisa específica, tá? Às vezes você tá brabo com alguém, põe pra fora a brabeza. E puxa o perdão, né? Perdão, né? Raiva. Ou perdão, culpa. E assim vai. Puxa coisa boa e solta coisa ruim. A minha dica é que cada vez que você fizer, você usa uma coisa só. Uma coisa para inspirar, uma coisa para expirar. Naquele dia, né? Faz umas 10 vezes também. Fecha os olhos, né? Fica bem concentrado no seu coração, que é onde a sua energia principal está. Então, puxa coisa boa, põe para fora coisa ruim. Funciona muito bem. E quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando fácil fazer e mais você consegue ficar leve mais rápido, né? Porque às vezes a gente tá muito tenso, a gente faz, parece que nada acontece, né? Mas vai buscando lá dentro a amorosidade, né? Não adianta fazer alegria com ódio no coração. Não, daí não dá, né? Tem que tentar puxar a alegria, né? E a alegria, ela tá em volta da gente. A gente tem que puxar pra dentro, tá? Não é, ai, perdão, mas com ódio lá do coleguinha. Não, aí não funciona, né? A gente tem que buscar achar essas coisas. Tem gente que fala pra mim, Célia, que raiva disso, você acha que todo mundo é perfeito. Cara, eu não acho que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita e não espero que ninguém seja. Mas eu acho que a gente pode buscar melhorar. Eu bato muito na tecla, tanto como terapeuta, como diretora de cena, como professora de teatro terapêutico, eu bato na tecla que a gente pode sempre melhorar. E a gente sabe onde a gente pode melhorar. A gente sabe quais são os nossos problemas, né? E quais são as nossas virtudes, nossas dádivas. Todo mundo tem qualidade. E todo mundo tem defeito. Eu não sou diferente, nem pessoas com quem eu estudo, que eu acho que são pessoas interessantes para conhecer, também são perfeitos. Não existe essa perfeição. A gente está aqui num plano de imperfeição. Mas isso não quer dizer que a gente vai se acomodar na imperfeição e ficar. Isso quer dizer que a gente vai buscar melhorar. Eu sei meus pontos fracos, sei todos. Eu brinco, né? Querem falar mal de mim? Me chama, porque eu sou a melhor pessoa para ajudar a falar mal de mim, porque eu sei todos os meus podres. E todos temos, gente. Todos temos aquele momento ruim, todos fazemos cagadas, fazemos? É isso que nós fazemos. Mas isso não quer dizer que eu vou me acomodar. Fiz uma coisa ruim lá, então agora eu não vou buscar melhorar. Não, a cada dia eu busco ser melhor. Hoje eu vou ser melhor que eu posso ser. E tem dia que eu não consigo ir muito em frente. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô chateada, tem dia que eu tô cansada, estressada. Mas é que a gente deve buscar ser melhor a cada dia, tá? É isso que eu sugiro, tá? E aí, depois que a gente fez essa limpeza, então primeiro a gente meditou, acalmou mente, corpo, né? Aí a gente puxou coisas boas e jogou fora coisas ruins. Aí o próximo passo, que eu acho que ele é bem bacana, é a gente pensar nos nossos projetos. Que projetos são esses? Pode ser de trabalho, pode ser de família, pode ser o projeto que você quiser, um projeto pessoal, um projeto de malhar, um projeto, enfim, o projeto daí é seu, você escolhe. Mas lembrando, a gente não pode pôr ninguém no nosso projeto, na hora de mentalizar, né? Na hora de fazer, daí você convida as pessoas. Mas na hora de mentalizar, só você pode estar na sua imagem que você vai criar na mente. Crie uma imagem na sua mente. Que imagem representa o seu projeto?
Sei lá. O meu projeto eu vejo um grupo com várias pessoas felizes. Eu não ponho nenhuma pessoa que eu conheço ali. Eu imagino pessoas que eu não vejo a cara, tá? Bia, seja bem-vinda sempre às lives, tá? Vou fazer mais cedo as próximas vezes. E se cuida, bom trabalho, tá? Obrigada pela presença, querida. Então, a gente pensa no projeto que a gente quer. A gente pensa com cuidado e pode fazer uma foto, ou pode ser uma imagem em movimento, não tem problema. O projeto é seu, você pensa lá. E aí, depois de, meditar com a respiração, pôr coisas boas para dentro, jogar coisas fora, que você não quer mais, você pensa no seu projeto. Isso pode ser uma prática diária. Você vai ver como o seu projeto vai funcionar, como vai ser bacana o seu projeto. Ele vai criando corpo. Primeiro ele precisa existir dentro de você, Depois ele passa a existir fora. Então é assim que funciona. É uma das dicas que eu dou. Claro que eu vou falar de muitos outros assuntos, tá? No total, vão ser 19 semanas esse grupo de vivências terapêuticas, tá? Vão ser 19 semanas, tá? Cada semana vai ser uma coisa diferente. Então, como eu já falei, vai ser na terça à noite, 20 horas, ou no sábado à tarde, 15 horas. Tá? Então, aí vocês, 3 horas da tarde. Vocês escolhem qual que é melhor para vocês, e aí cada semana vai ser uma vivência diferente. Claro que nas vivências nós vamos conversar, trabalhar as coisas que precisam, cada um vai poder pôr, suas questões que quiser falar, ou pode só ir curtir a vivência, não precisa falar nada. Mas eu acho que é sempre legal quando a gente traz alguma coisa, porque a gente troca com o outro. E às vezes aquilo que a gente acha que só a gente tem, só eu tenho esse problema, ninguém mais no mundo tem. Pobre de mim, só eu sofro com isso. Você vai ver que outras pessoas também sofrem, que outras pessoas também têm dificuldades, têm problemas, têm dores, têm alegrias, Porque é bom compartilhar a dor, mas é bom compartilhar a nossa alegria. Outra ideia de expansão, quando a gente compartilha a nossa alegria, a gente expande. Então, compartilhar a alegria é muito bom. Muito bem, gente. Essa foi uma live surpresa, que agora eu vou fazer todas as manhãs. E em agosto começa o grupo de vivências. Eu espero todos vocês lá. E se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, escreve para mim. Entra lá no site terapiaarte.arte.br e escreve para mim o que você acha, o que você quer, se você queria uma outra vivência diferente. Lá no site tem todos os nomes da vivência. Se você, de repente, falou, e essa vivência aqui, o que você vai fazer? Tem esse nome X. O que vai acontecer? Me pergunta lá que eu te respondo com o maior prazer, tá? Nos próximos dias vão ter textos também sobre as vivências e vocês vão conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho. Tem algumas pessoas que já conhecem, do trabalho individual. Outras me conhecem do trabalho do teatro terapêutico, que é um outro trabalho de grupo, daí mais presencial, tá? Mas são todos muito bem-vindos, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu quero deixar um grande abraço fraterno para vocês. E se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, escreve aí que eu vou responder a todos, tá bom? Tchau, tchau, tenha um ótimo dia. Saudades, Yuri. Beijo para você também. Que bom que você está aqui comigo. Muito legal. Todas as manhãs eu vou estar por aí. Estou decidindo o horário ainda, para ver qual horário que tem menos barulho, porque a questão é o barulho. Mas vai rolar sim, tá bom? Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.